Então, eu pergunto para o doutor Giuseppe Dutra se o senhor tem convicção, se o senhor, eu não diria jura, porque a matéria não é para jurar, do ponto de vista tecnológico, se é assegurado, se o senhor assegura para os milhões de brasileiros a inviolabilidade dessa tal urna eletrônica, que é bem uma jabuticaba. Primeiro que nós temos, a senhora perguntou sobre a minha convicção. Eu sou um servidor público de 39 anos de serviço público, 22 anos no Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou um servidor que tem a honra de ser coautor do projeto da urna eletrônica. Acompanho essa história desde as eleições municipais de 1996, onde nós inauguramos a urna eletrônica. E falo isso porque isso homologa o meu sentimento, né, e o meu conhecimento adquirido no âmbito desse grande desafio que foi colocar o Brasil num outro patamar. Então, assim foi implementado no processo eleitoral brasileiro, que tem hoje uma história de 22 anos de utilização, né? Várias suspeições, todas essas suspeições são devidamente investigadas, inclusive pela própria instituição Polícia Federal, e até hoje não houve nenhuma constatação de fraude. Nós chegamos a escrever um programa e testar num PC, num computador pessoal, que fazia alteração de voto de um partido para outro. Funcionou nesse ambiente simulado. Porém, infelizmente, nós não tivemos tempo de testar na urna, porque cada teste que nós fazíamos demorava aí mais de meia hora, desde colocar a mídia de carga até a urna começar a ficar em operação. Mas eu gostaria de ressaltar que essas suspeições são baseadas nessas fragilidades que são expostas, que são automaticamente corrigidas e são propagadas de uma forma, infelizmente, negativa. Mas a pergunta nossa não é se nunca foi detectada. A pergunta nossa é possível ou não fraudar a urna? Mas eu diria que o senhor podia ser candidato, porque o senhor teve um cuidado de muita habilidade para fazer uma volta, para não dar a resposta. A urna eletrônica brasileira é inviolável ou não? Nós temos evidências de que a fraude é inviável. Nós vamos chegar aqui à conclusão de que o sistema é 100% seguro. Eu pedi os logs de geração de mídia e o que eu encontrei lá? Eu encontrei um programa rodando sem assinatura. O meu antecessor, ele disse que todos os programas que rodam na urna são assinados. Não, esse não foi assinado. Esse programa ele rodou de uma forma não oficial. Então, vamos lá. A pessoa começou a tentar rodar o programa dia 27/8/2012, nesse horário. E ele deixou logar, ele registrou isso num arquivo do sistema. Aí eu peguei esse arquivo e fui avaliar. Ele começou a rodar e o que acontecia? A informação que vinha era que ele não era o oficial, ele não era um programa oficial, ele era um programa não oficial, um programa que tinha um nome de programa oficial, mas não era oficial. Se eu quisesse fraudar uma eleição, se eu quisesse colocar lá dentro um programa, eu não colocaria o nome, por exemplo, fraude eleição CPP, ou Maria Aparecida Cortis CPP, ou altere o resultado da eleição CPP. Eu colocaria o nome de um programa que já existia, e foi isso que aconteceu. Mas o sistema, ele rejeitava esse programa. Ele dizia, o Gedeon, pode ver aqui, ó, alerta, versão incompatível do Hot Flash. Ele dizia, não, essa versão não é compatível. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, foi em 27/8. Quem fez isso, foi tentando fazer isso, olha, dia 28 ele tentou de novo. Aí foi dito a mesma coisa, ó, e caiu o sistema. Então, se ele rodasse isso numa cerimônia de geração de mídia, nós fiscais de partido, auditores, que a gente estava lá em cima do pessoal que estava gerando mídia, a gente pegaria porque o sistema caía. Ele diz, olha, não é compatível, ele quer uma versão 1.993. E a versão que estava rodando desse programa, que a gente não sabe o que era 19,90. Não há que se falar que isso daí já estava na urna, porque não é possível. Por quê? Quando se faz a geração de mídia, se baixa no sistema da Justiça Eleitoral os programas que rodaram aqui pela Secretaria de Informática. E esses programas são assinados e o sistema aceita. Se ele fosse um programa oficial, ele tinha entrado e seria aceito pelo sistema. Ele tentou. Aí, no dia 21/9,
ele já estava mais esperto, olha. Ele, mesmo incompatível, ele já estava começando a entrar. Ele já entrou, aqui, ó. Ele já não aparece, ele já não derruba o sistema, ele entrou. Dia 21/9. Quando foi? Dia 24, que foi a geração de mídia, ele entrou e rodou normalmente. Esse programa foi para as urnas e rodou no município de Londrina, nas eleições de 2012. E hoje, com as dúvidas que tem, esse episódio lamentável da Smartmatic, né, da Smartmatic, é lamentável que tenha acontecido esse desastre. É um desastre, um desserviço. Lamento que, às vezes, um edital público, pelos concorrentes que participam desses editais, não tenham qualificação, nem tecnológica, e estejam aí se valendo. Às vezes é para passar, terceirizar, aí eles apenas entram e aí terceirizam o serviço. Não é admissível uma coisa dessa. Então, é lamentável que essa Smartmatic talvez tenha... Desculpa, mas a gente pode até suspeitar de algum efeito conspiratório contra a urna eletrônica, contra a impressão do voto. Bem, aí eu fui procurar quem tinha sido a empresa que tinha trabalhado nesse sistema. Aí eu tive mais uma surpresa. Quem trabalhou foi a empresa Smartmatic. Esse consórcio de empresa, ele foi formado dia 13/7/2015. No dia 17/7/2015, eles estavam assinando um contrato com a Justiça Eleitoral para exercitação de urna. Ou seja, eles aceitaram a Justiça Eleitoral, pelos dados que tem no processo, ela aceitou essa empresa sem que ela estivesse ainda regularizada, o consórcio. No primeiro termo aditivo, por mais assustador ainda, no primeiro termo aditivo, eles colocaram uma empresa estrangeira, que é a Smartmatic International Corporation. Essa empresa, ela foi registrada na junta comercial dia 25, ela já tinha, dia 25/10, e ela entrou no processo 17/9, ou seja, rodou um programa que não era oficial, com uma empresa que foi contratada de forma irregular. Essa licitação é uma licitação que foi feita de forma irregular. Quando a senadora Ana Amélia pergunta, é possível ou não é possível? Não, até agora não foi detectada a fraude. O que nós assistimos que engenheiros especializados, e até o professor da Universidade de Campinas, o senhor Diego, ele foi muito claro em colocar que não existe nenhum software que não seja vulnerável. Por que os peritos da Polícia Federal estão de um lado? Por que nós estamos de um lado? E por que a área tecnológica do TSE insiste da questão de não ter impressão de voto? E também não entendo, lamento que a Procuradora da República entenda como retrocesso. Pelo contrário, eu acho que o preço da democracia vale a pena, independente do que ele custar para ser realizado. Hoje nós estamos vivendo, principalmente com a difusão de informações não precisas, digamos assim, em todas essas redes sociais. Olha, na verdade, nós identificamos um vetor de ataque, que era a capacidade de executar nossos próprios programas de computador na urna eletrônica, né? Eu não acho razoável nem compatível com a minha função pública de professor, sou um funcionário público, de participar de testes de segurança no TSE e não poder falar a respeito do que eu vi lá dentro. Primeiramente, porque é um teste democrático. Quais foram os problemas identificados a partir do momento que vocês conseguiram fazer essa invasão das urnas? Com essa capacidade, nós conseguiríamos, isso em computação a gente chama de execução de código arbitrário, nós conseguiríamos fazer basicamente o que nós quiséssemos com a urna. Nós chegamos a demonstrar para o TSE um teste no qual nós comprovamos que era possível alterar apenas a rotina que faz o armazenamento do voto na memória da urna, sem que, enquanto a pessoa está digitando o número, apareçam evidências. Aparecia apenas uma mensagem de erro no final dizendo que a célula estava vazia, porque nós impedimos que a urna armazenasse os votos da pessoa na memória da urna, que é chamada de cédula. E até hoje nós não temos um caso de fraude registrado. Então, até dizer, olha, o voto que o eleitor ali ele imprime no momento
que ele está votando, será que realmente é aquilo que vai chegar? Vossa Senhoria disse, porque até então nunca se detectou uma fraude. Mas é uma situação que, infelizmente, como é que vai detectar a fraude? Se eu não tenho contraponto. Eu só posso detectar uma fraude de uma urna se eu tiver o voto impresso. Do contrário, eu estou simplesmente partindo de uma premissa que ela dá a Vossa Senhoria o conforto de dizer nunca foi detectado. Então, o exemplo que foi dado, por exemplo, para o professor, foi identificado uma fragilidade e ela foi corrigida. Imediatamente corrigida. Tomara, quantas outras devem existir nesses 13 mil? Inclusive, nós convidamos o professor para testar novamente depois que foi corrigido e estamos esperando a sua presença lá para testar. Isso não é verdade, assim. Né? A gente tem uma série de reuniões e isso não é verdade. Pelo histórico que nós temos e pelas evidências que nós temos até hoje e todos os dispositivos de segurança e auditabilidade que são implementados no processo, nós consideramos a fraude até hoje inviável. Então, a urna eletrônica é um computador de uso restrito, muito específico do TSE. Ela não deveria aceitar que programas que não fossem escritos pelo TSE executassem dentro dela. O vetor seria o quê? Uma espécie de vírus mesmo? É uma forma de nós conseguirmos atacar a urna, certo? Então, uma porta de entrada. Então, nós conseguimos colocar nossos próprios programas por meio da mídia de carga, que é uma espécie de um cartão de memória, tipo esses cartões de memória que a gente coloca no celular, em câmera fotográfica, que é usado para instalar a urna. Então, nós colocamos programas escritos por nós, que não são autorizados pelo TSE. Então, a gente está esperando que o senhor apareça lá para testar. O grande problema é que hoje participar desses testes de segurança exige a assinatura de um termo de sigilo, que essencialmente te proíbe de escrever em detalhes o que foi observado dentro do teste. A instituição Justiça Eleitoral está totalmente comprometida no cumprimento da lei. E essa foi apresentada aqui, todo o esforço que está sendo destinado para a implementação da lei 165, mais especificamente o seu artigo 59A. Pior é um resultado fraudado, um resultado que as pessoas tenham a insegurança de não estarem elegendo aquelas pessoas que elas escolheram, mas aquilo que a fraude permitiu que chegassem no poder. Muito obrigado.